O Homem de Ferro é um personagem fanático em suas armaduras e pelo menos uma vez a cada 2 anos ele aparece com um traje atualizado e diferente do anterior. O personagem já coleciona quase uma centena de armaduras feitas e hoje vamos ver aquelas que são as 10 mais poderosas de todos os tempos. A armadura simbiótica é uma das maiores invenções de toda a Marvel e é uma das armaduras mais memoráveis do personagem. Ela surgiu após um feitiço que alterou o eixo moral dos heróis e dos vilões para se inverterem, o que fez o Homem de Ferro se tornar um personagem maligno. Mesmo após o feitiço ser desfeito, o personagem já havia achado uma alternativa para manter a sua personalidade contrária ao heroísmo que ele tem. Então ele fez coisas como infectar a água de Nova York com o vírus Extremis, dando saúde e beleza perfeita para todos na cidade. E isso até parece uma coisa boa, até ele cobrar $100 diários para que as pessoas continuassem com beleza extrema, iniciando uma onda de crimes pela cidade para conseguir o dinheiro. Mas claro que estamos aqui para falar da sua armadura, que faz jus ao seu novo status. Ela é feita de um metal inteligente, totalmente líquido, que endurece instantaneamente ao se conectar com o corpo do usuário. Ela é baseada na biologia simbionte, portanto não depende de tecnologia para o processo inicial de ligação com seu usuário. É um processo completamente psiônico. A ligação mental com o traje permite que o seu usuário controle remotamente e o chame sem a necessidade de eletrônicos. Stark ainda afirmou que o traje pode senti-lo da mesma forma que ele pode sentir o traje e se referiu a ele como estando vivo. Seus repulsores são tão fortes que até mesmo o Destrutor, um mutante capaz de absorver energia, não conseguiu aguentar o ataque e foi derrotado. E ainda falando de propulsores, possui atrás dos cotovelos dos braços da armadura, permitindo maior potência ao socar alguém ou atingi-los. Também possui um taser incorporado nos braços, pode absorver energia eletromagnética, já resistiu a ataques de tempestades e pode alterar o tamanho ficando com um físico semelhante ao do Hulk. Mas avançando, quando Riri Williams conseguiu fazer engenharia reversa de parte de sua tecnologia de armadura anterior e postá-la online, Tony Stark viu que o seu lugar sob os holofotes estava comprometido. Para se manter à frente da curva tecnológica, Tony decidiu se isolar em seu laboratório e compensar o tempo que não havia passado trabalhando em novas invenções. Bom, o personagem criou uma nova armadura simplesmente pelo medo de ficar ultrapassado. O resultado final foi a armadura modelo Prime, também conhecida como Mark 51, uma nova armadura que podia mudar de forma e cor com base na tarefa em questão. Essencialmente, ele infundiu todos os seus modos de armadura em uma única armadura, e algumas das formas que a armadura modelo Prime assumiu são um físico semelhante a Hulkbuster, uma armadura furtiva, uma aparência reforçada e inspirada em samurai e um modo de tamanho infantil. E isso graças a ser feito de nanotecnologia, o que permite alterar as formas e armamentos da armadura, mesmo sendo um modelo base. Quando não está em uso, a armadura pode ser dobrada em uma pulseira no pulso do usuário, que pode ser ativada e se molda ao redor de todo o corpo do usuário quando solicitado. A armadura pode atingir a velocidade do som logo na decolagem e propulsores adicionais podem ser formados a partir das escamas do traje para atingir velocidades ainda mais altas. As escamas na superfície do traje podem ser comandadas para se moldarem em lâminas, armas, canhões, etc. A armadura também pode criar uma bolha de energia de ponto zero, que drena uma quantidade excessiva de energia e é uma das invenções mais subestimadas do herói, aliás. Inclusive eu já cheguei a comentar aqui no canal que essa é sem sombra de dúvidas uma das suas maiores invenções. E mesmo sendo uma das armaduras mais versáteis do personagem, não vejo tendo força bastante para superar as próximas e por isso fica mais abaixo. Abaixo inclusive da oitava, que é o modelo Sentinela, que apesar do nome, essa armadura não foi criada para lutar contra o herói Sentinela, mas sim foi inspirada nos sentinelas que caçam mutantes. A sua empresa havia sido comprada pelo vilão Fei Long, que usou os recursos do Tony para criar diversos robôs sentinelas aprimorados que ficaram a serviço da organização Orquídea. Quando Tony descobriu o metal Mysterium, uma das suas armaduras que ele criou foi justamente para combater os sentinelas criados com a sua tecnologia. E foi um esforço combinado dos X-Men, do Homem de Ferro, da Riri Williams e dos Anões de Nidavellir para construir esse traje. Ela tem o dobro do tamanho de um sentinela padrão, sendo essa uma das maiores armaduras do Tony até o momento. Possui as habilidades padrão de uma armadura do Homem de Ferro normal, incluindo voo, força aprimorada, rajadas repulsoras e um repulsor em escala maior no seu peito. Esse repulsor pode desintegrar quase que instantaneamente qualquer sentinela Stark, esses que precisam de equipes inteiras dos X-Men para derrotar apenas um. Também conta com mísseis, lança-chamas e pode ser controlada por dentro como uma armadura comum ou remotamente. A principal fraqueza do modelo 73, que é o real nome dessa armadura, é que ele consome muita energia, o que significa que só pode ser usada por um tempo limitado antes que sua energia se esgote. E novamente avançando, em sétimo eu coloquei a Thor Buster. E agora sim, a primeira armadura feita para derrotar um de seus amigos aqui no vídeo. Ele construiu essa armadura após o Thor fornecer ao herói um cristal asgardiano carregado de energia, que na teoria o Tony iria usar para estudar as suas propriedades. A esperança era que seu poder pudesse atuar como uma fonte de energia mais segura e limpa que a tecnologia atual da Terra. Stark projetou a armadura Thor Buster, dando uma aparência semelhante à armadura Destruidor, e utilizou em um confronto com Thor. Tudo na armadura, desde voar até o suporte de vida, utilizava energia mágica graças ao cristal entregue pelo Deus do Trovão. Se necessário, o usuário podia ejetar e usar uma armadura
normal do Homem de Ferro, como aconteceu após o Thor derrotar o personagem. Repulsores experimentais tipo X poderiam ser usados para aumentar os impactos da armadura, além da explosão padrão. Foi dito que era imune a qualquer tipo de dano, exceto, curiosamente, ao Thor, além de conseguir manipular as energias asgardianas com eficácia, até mesmo parando o Mjolnir em pleno voo. Se formos contar apenas o aproveitamento de batalha, essa aqui ficaria bem abaixo, mas eu vou considerar o fato de que ele aguentou uma luta contra o Thor pai de todos. Ele foi derrotado? Foi, mas não é como se o Thor nesse estado de poder fosse um oponente qualquer, né? Mas subindo um pouco mais na lista, em sexto eu coloquei a Phoenix Buster. Essa armadura foi desenvolvida pelo Tony Stark com um propósito único de enfrentar e derrotar a Força Fênix. Pois é, bem humilde o personagem, né? Isso porque a Força Fênix é uma entidade cósmica extremamente poderosa que canaliza a energia de destruição e renascimento. Diferentemente das armaduras tradicionais do Homem de Ferro, que são versáteis e adaptáveis para diferentes situações, a Phoenix Buster é um projeto de uso único. Ela foi construída com materiais e tecnologias avançadas para maximizar sua resistência e capacidade de combate contra a Fênix, com a ajuda do Fera, aliás. Infelizmente não tem muito o que comentar, já que ela só foi utilizada uma única vez quando colidiu com a entidade e repartiu ela em 5 partes, o que, querendo ou não, é um baita feito da armadura e do Homem de Ferro por consequência, já que a Fênix estava com poder total. Dividir a entidade é um feito enorme, quando lembramos que o Thor, com toda a sua força, mal conseguiu afastar a entidade, acertando ela com o Mjolnir. O mesmo Thor que tem força para empurrar universos e já segurou o Hulk por mais de uma hora no mesmo lugar só com força física. Então a armadura é, no mínimo, acima do poder bruto da divindade nórdica, e por isso, o sexto lugar da lista. Mas ela ainda é superada pela quinto lugar, que é a God Buster. A God Buster foi inicialmente desenvolvida pelo personagem em uma realidade alternativa, também desenvolvida pelo Homem de Ferro. Essa realidade permitiu que a mente do Tony se libertasse das restrições do cérebro humano e todo o poder da sua imaginação foi liberado, criando a armadura God Buster no processo. Obviamente, vendo o poder da armadura, ele a recriou no mundo real, utilizando impressoras 3D da mais alta tecnologia. Mas fora da realidade virtual, as limitações do seu corpo fizeram com que ele esquecesse partes mais complexas do projeto original. Depois de utilizar essa armadura, mais limitada que a original, ele percebeu que era poderosa demais para o mundo real e decidiu autodestruir ela. O irmão do personagem, Arno Stark, considerou ela a obra-prima de Tony e descreveu a armadura como a arma suprema. Quando a Coração de Ferro examinou o Homem de Ferro, seus níveis de poder estavam fora de escala, e a armadura irradiava muito mais poder do que qualquer coisa que ela já tivesse visto. Infelizmente, essa armadura tem muito mais citações do que feitos práticos, e isso me impede de colocar ela mais acima. Ainda assim, Tony e Healy mencionaram ela como a armadura mais poderosa já criada pelo herói daquela época, então acredito que em quinto lugar ela mereça estar. E em quarto temos uma das mais recentes que eu coloquei, a armadura Mysterium. Eu já comentei brevemente sobre o metal lá no começo do vídeo, mas com certeza essa armadura feita desse metal merece estar algumas posições acima. O Mysterium, uma vez que endurece, tem uma resistência acima do Adamantium, onde o Tony já esmagou o capacete de uma armadura feita do metal com facilidade. Com a sua força acima da média das outras armaduras, ele era capaz de arrancar a cabeça dos sentinelas Stark com um único soco. A Capitã Marvel também já se mostrou incapaz de entortar uma barra feita com esse metal e resistiu sem problemas às garras de Adamantium. Ele conduz eletricidade com 100% de eficácia, sendo totalmente à prova de radiação também. É revelado que o Mysterium também pode negar os efeitos da magia e o sentido aranha do Homem-Aranha é incapaz de sentir os seus ataques. Isso faz do metal Mysterium um dos mais poderosos da Marvel, se não o mais poderoso de todos os tempos. E o Homem de Ferro fez uma armadura totalmente coberta com esse metal. Curiosamente, a ideia inicial desse traje era ser o traje piloto da armadura Sentinela, mas acabou servindo como o traje principal do herói. Ele possuía as habilidades padrão de uma armadura normal do Homem de Ferro, incluindo voo, força aprimorada e rajadas propulsoras. A armadura também foi projetada especificamente com blindagem de energia imune ao raio concussivo do Fei Long, que eu já comentei ser o responsável por comprar as indústrias Stark. Suas únicas fraquezas são as juntas do seu revestimento, que precisam ficar livres para o herói se mexer, mas abre uma brecha que pode ser explorada. Em questão de resistência e capacidades físicas, essa é com certeza sua maior armadura, mas não chega perto do poder destrutivo das próximas 3. E agora, abrindo o pódio das armaduras mais poderosas do herói, em terceiro eu coloquei a Hulk Buster Celestial. Simplesmente não existe armadura criada com um propósito mais falho do que a Hulk Buster. O Homem de Ferro nunca conseguiu projetar uma que fosse capaz de vencer o Verdão, e essa aqui ultrapassou todas as barreiras das anteriores e realmente parecia que ele estava focado em vencer o amigo. Acontece que durante a invasão do Knu, o Homem de Ferro usou um simbionte ligado à sua armadura para assumir o controle de um celestial morto anteriormente sob o controle do deus dos simbiontes. Ele reaproveitou o cadáver celestial em um gerador de buraco de minhoca chamado Projeto Ark, e depois que o Hulk sequestrou o teletransportador para sair da realidade, quase matando o Homem de Ferro no processo, Tony Stark converteu o cadáver celestial em uma gigantesca armadura Hulk Buster. Ele invadiu uma luta entre o Thor e o Hulk na Mão Negra de Deus, uma das maiores arenas do universo. O Homem de Ferro dominou o Hulk na armadura, mas ele recebeu interferência constante de Odin. Isso porque na época o espírito do personagem estava dentro do Mjolnir e servia como um conselheiro do Thor. O problema é que a fúria do Hulk saiu de controle e sua radiação chegou em um nível onde ele se tornou uma super bomba gama, transformando o Thor pai de todos em um Hulk. Ele transformado foi para cima da armadura
armadura do Homem de Ferro que foi destruída no processo. É mais uma Hulkbuster que não cumpriu o propósito de derrotar o Hulk, mas é um Celestial. Isso tem grande impacto na hora de colocá-lo na lista. Sem contar que ele é um teletransportador universal. Já havia conseguido bater de frente com outros Celestiais na saga Rei de Preto e pode viajar acima da velocidade da luz e se auto-reparar. Fora que com seu ataque ele despedaçou a mão negra de Deus que estava suportando tranquilamente os golpes do Hulk e do Thor em batalha. Mais uma que supera uma armadura celestial é a armadura Assassina de Deuses MK2. A armadura Assassina de Deuses é um projeto do Homem de Ferro baseada na armadura usada na guerra dos aspirantes contra os Celestiais. A Matadora de Deuses permaneceu armazenada em uma esfera de Dyson por eras após o fim da guerra e foi procurada incessantemente pelo registrador Rigeliano 451. Ele planejou que a armadura fosse usada como dissuasor nuclear da Terra, pois acreditava que a humanidade tinha o potencial de trazer a paz universal no futuro. Ele até mesmo projetou geneticamente Tony Stark antes de nascer para que ele fosse capaz de pilotar a armadura, já que havia uma série de programações que impedia qualquer um de usar. Tony descobriu mais tarde que não podia pilotar a armadura porque ele não era o bebê que o 451 havia geneticamente projetado, mas sim o seu irmão que foi escondido pelos seus pais por causa desse evento. Mas anos mais tarde, Tony Stark criaria a armadura Assassina de Deuses MK2, com base no projeto original. Essa armadura é do tamanho de um Celestial e foi mantida em espera orbitando Marte, onde foi ativada e utilizada na batalha contra os Celestiais Sombrios. Durante um tempo, o personagem conseguiu bater de frente com os Celestiais ao lado dos Vingadores, mostrando que as suas invenções alcançaram o patamar das entidades. Ela é alimentada por 8 reatores nucleares e foi integrada com a armadura Extremis, sendo forte bastante para retirar um Celestial da Terra com apenas um único braço. É capaz de voo interplanetário, viajando de Marte para a Terra em questão de minutos e fica acima da Hulkbuster Celestial por questão de feitos mesmo. Eu diria que o nível das duas é praticamente igual, mas seria muita sacanagem da minha parte colocar a Hulkbuster na frente mesmo não tendo feito nada de relevante. Mas para finalizar a lista de hoje, em primeiro coloquei o Homem de Ferro Cósmico. Em uma das histórias mais recentes do personagem, o Homem de Ferro teve que impedir o vilão Korvac, um dos seres mais poderosos do universo Marvel. Ele conseguiu o poder cósmico da nave de Galactus e se tornou quase invencível, o que levou o Homem de Ferro a fazer a mesma coisa para combatê-lo. O Homem de Ferro atravessa seu subconsciente em um estado de sonho, onde confronta o seu passado, incluindo a sua infância, seu tempo com os Vingadores e o próprio Korvac. Então, após determinar que quer assumir o comando e usar os seus novos poderes para o bem, ele desperta em sua nova forma divina. O poder cósmico se uniu à sua armadura e agora o Homem de Ferro estava no nível das entidades mais altas. A batalha entre os dois estava em um patamar tão alto que eles estavam maiores que planetas e utilizando os mundos como armas. O Korvac acabou sendo detido pelas entidades abstratas, mas Tony recebeu a permissão de continuar com seus poderes. Ao voltar para a Terra, ele se corrompeu temporariamente e deu a todos em Nova York a sua inteligência. Até mesmo Thor estava assustado com seus novos poderes e quando seus amigos se voltaram contra ele, facilmente o Homem de Ferro os derrotou, incluindo até mesmo o Surfista Prateado e o Doutor Destino. E é justamente essa armadura que finaliza o vídeo de hoje. E se gostou, já sabe, deixa o like aí embaixo e comenta qual dessa é que você mais curtiu. Também manda para aquele seu amigo que não entende nada de quadrinhos e ajuda o canal a continuar crescendo. Valeu e até a próxima!